muita alegria, passo a palavra ao Eloy. Tenho certeza que a nossa igreja o recebe com muito carinho. O pastor Valcir fez questão de estar presente nesse dia que o pastor Eloy vinha aqui, e outros irmãos. Então é uma alegria muito grande, Eloy, estar com você aqui, ser seu amigo, ter acompanhado a sua trajetória, saber da seriedade com que você leva as coisas do Senhor, a obra do Senhor. Isso é uma alegria muito grande para nós, para todos que amam o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Eloy. Obrigado. Boa noite, irmãos, irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui, depois dessa apresentação carinhosa do Uriel. O Uriel realmente é um amigo, e mais que um amigo, né? Ele exerceu uma influência muito grande sobre a minha vida. Quando jovem, ele nos levava, né, e fazia estudos bíblicos na sua casa, e nós estávamos sempre lá. A turma que estava começando na universidade, e tinha o apoio dele para nos apoiar, nos dirigir, e realmente eu agradeço muito a Deus pela vida do Uriel. Durante todos esses anos, tem sido um referencial de fé para a minha vida, e todos aqueles que conviveram com ele, convivem, sabem também desse amor que ele tem pela obra do Senhor. Então, quando ele me chamou, convidou para vir aqui, eu fiquei, não podia nem recusar, né? Porque essa pessoa que a gente ama muito e tem tido essa influência e continua tendo essa influência na nossa vida, e graças a Deus, Uriel, pela sua vida, que tem sido bênção não só para mim, mas para muita gente, para uma geração inteira aí de estudantes e de universitários. Graças a Deus por isso. E, como o Uriel já falou, né, a questão de missões, né, ela realmente é algo que pulsa no nosso coração. E desde que nós assumimos, né, pastorado, essa tem sido uma diretriz para a nossa vida, tanto no ministério quanto na nossa vida pessoal. E o Uriel falou, né, somos uma igreja missionária. Eu sempre digo que igreja missionária é uma redundância. A igreja que não é missionária, não é igreja. Porque a igreja, desde o início, ela foi fundada por Jesus com a ordem de ir. Então, se ela não vai, ela está deixando de ser a igreja de Jesus na sua essência. Então, igreja. Quando a gente fala igreja, pressupõe-se que essa igreja está envolvida com a obra missionária. Infelizmente, isso não acontece, né? E nós temos, então, muitos grupos, né, chamados de igreja, mas que, na verdade, não deveriam, porque não exercem essa função. Seja uma obra missionária distante, seja uma obra missionária do outro lado da rua, seja uma obra missionária com o vizinho, a igreja tem que ser missionária. Então, não temos como escapar disso, né? Isso tem sido realmente uma direção de Deus para a nossa vida. E lá na primeira igreja, quero aproveitar, convidar os irmãos para o próximo final de semana. Sexta, sábado e domingo, nós vamos ter a nossa 18ª conferência missionária. Ela tem sido realizada todos os anos e tem sido realmente um momento de desafio para a igreja. Nesse ano nós vamos ter a presença da doutora Durvalina Bezerra. Não sei quantos já ouviram falar dela, mas ela é uma pessoa que está envolvida com missões. Ela é diretora, foi diretora durante muitos anos do Seminário Betel Brasileiro, que forma missionários para o Brasil e para o exterior. Então, é uma pessoa que tem um envolvimento muito grande com a obra missionária. Então, ela estará conosco, uma pessoa que tem uma agenda muito cheia. Nós, desde o ano passado, nós conseguimos marcar com ela essa data, e na sexta à noite, sábado à noite e domingo, de manhã e à noite, ela estará conosco, trazendo a mensagem do Senhor. E o tema é este, né? Ocupados demais para obedecer. Como o Uriel colocou aqui, às vezes nós estamos ocupados demais
para obedecer à ordem do Senhor de fazer missão. Então é um desafio, e eu quero aproveitar então para deixar esse convite com os irmãos para participarem também, se puderem, ali desses dias que mobilizam a igreja e renovam o nosso fôlego missionário. Ele pediu que eu falasse um pouquinho, né, sobre a obra missionária da igreja, e nós temos procurado ir aonde o Senhor nos manda e seguindo aquele Atos 1:8, né? Sereis minhas testemunhas tanto na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a nossa igreja tem focado na plantação de igrejas aqui na nossa cidade, né, de 2004 para cá, nesses 14 anos, foram 4 igrejas organizadas aqui na cidade, a partir da obra da primeira igreja. A 5ª, que foi reorganizada, a 6ª, a 8ª, e agora, no ano passado, a 10ª igreja presbiteriana, lá na Cidade Alta. E, além disso, o ano passado foi organizada uma igreja no sertão da Paraíba, uma cidade pequena chamada Desterro, uma cidade muito carente, e ali foi plantada uma igreja presbiteriana, que hoje é uma referência ali naquela cidade, um trabalho missionário com os jovens da igreja, que foram numa viagem missionária, e ali iniciou-se aquele trabalho. E pela graça de Deus, no ano passado foi organizada essa igreja no sertão da Paraíba, um lugar extremamente difícil para o evangelho, mas pela graça de Deus nós pudemos ver essa obra ali florescendo, crescendo e desenvolvendo. E hoje nós temos uma congregação aqui na cidade e em 3 cidades próximas aqui, onde nós estamos também lutando para plantar uma igreja presbiteriana. Essa região nossa aqui, da Zona da Mata, é uma das regiões mais difíceis do Brasil para se plantar igreja. A influência do catolicismo, né, aqui na nossa região, né, lembrar das cidades históricas, né, é muito difícil. E a resistência é muito grande, especialmente em cidades menores. Né? Mas Deus tem abençoado e o trabalho tem caminhado e tem se desenvolvido. E nós também temos 17 famílias missionárias que são apoiadas pela igreja. Não sustentadas inteiramente, mas apoiadas pela igreja. Nós temos uma parceria com a missão AMI, e essa missão ela trabalha especificamente no Sudeste Asiático, da Margareta. E a minha filha é a diretora aqui em Juiz de Fora e é secretária executiva. E nós temos uma base da AMI lá na primeira igreja. E então nós temos missionários hoje no Camboja, uma família trabalhando ali com crianças abandonadas. Temos uma outra família em Mianmar, também um país conflagrado, com muita dificuldade, trabalhando ali também com orfanatos. No Timor-Leste, na Indonésia. Então são alguns países que a AMI está trabalhando e nós estamos apoiando esse trabalho através do sustento e de ofertas para esses missionários. Além do Jean Carlos, né, que lá no norte do Iraque também é acompanhado ali pela primeira igreja. E então nós temos um trabalho lá em Desterro, que a gente continua. A igreja foi organizada, mas o sustento do pastor vai todo aqui da nossa igreja, porque a igreja lá não tem condição, é uma igreja pobre e precisa dessa ajuda. E na foz do Amazonas, na ilha de Marajó, também nós temos um trabalho ali, numa cidade chamada Afuá. E é um lugar muito difícil também, a partir de Macapá são 5 horas de barco, você atravessar a foz do Amazonas. Eu já fui lá 3 vezes e é realmente um desafio muito grande, mas algo maravilhoso quando a gente vê a obra de Deus sendo realizada. E, além disso, um trabalho com tribos indígenas. Nós apoiamos um trabalho do Centro Canaã, que está em Rondônia, e lá eles preparam missionários indígenas. Né, com a dificuldade, né, de missionários não indígenas de entrar nas tribos, né, hoje, então, está se preparando missionários indígenas. Então, eles vão, estudam e voltam para suas tribos
e lá eles pregam a palavra de Deus. Então tem sido uma estratégia muito interessante e nós estamos ali apoiando diversos missionários, professores nesse centro e alguns que estão nas tribos também já trabalhando com eles lá. Então, irmãos, tem sido um privilégio muito grande participarmos dessa obra. O mérito não está em nós, mas o mérito está no Senhor Jesus, que tem nos abençoado e a igreja tem respondido, tem contribuído. O nosso orçamento é destinado 10% para o Conselho Missionário, além das ofertas missionárias de fé. A pessoa faz um compromisso na conferência para que durante o ano ele contribua para o sustento missionário. Então, são duas fontes de receita que a gente tem. E graças a Deus, nesses anos todos, os missionários nunca deixaram de receber. Porque a primeira coisa que se faz quando se conta os dízimos e as ofertas é separar o dinheiro que vai ser enviado para os missionários. E os outros, depois, se sobrar, paga o resto. Mas primeiro é direcionado para a obra missionária, aqueles que estão no campo, e às vezes não tem onde tirar. E se a gente não manda, a coisa fica muito difícil. Então tem sido uma alegria, um privilégio poder participar dessa obra, e a glória é do Senhor, e vamos continuar assim, né, cada dia mais, né, levando esse evangelho de salvação para tantos países, né, tantos lugares. Na semana passada, fim de semana, nós tivemos na nossa igreja um jovem que vai estar participando também do Vocari, que está na China, tá, trabalhando, estudando e trabalhando também lá como missionário com os muçulmanos chineses. Então, foi muito boa também a presença desse jovem lá, que foi desafiadora para a nossa juventude. Então, aí um panorama assim bem breve, né, daquilo que Deus tem nos abençoado e nós temos podido fazer. E que Deus continue nos abençoando. É bom ver aqui a quarta igreja envolvida também, e gostaríamos de ver todas as igrejas fazendo isso, né? Porque é a nossa missão, como eu disse, é a nossa razão de existir, né? Levar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, o texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos,
vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. A Igreja Evangélica Brasileira, ela vive um momento muito especial e podemos dizer numa crise sem precedentes. Porque quanto mais ela cresce, mais ela se distancia do Evangelho de Jesus Cristo. Isso está acontecendo no nosso país de uma maneira assim absurda. Uma verdadeira apostasia. E aí, quando a gente fala em apostasia, nós estamos falando de quando nós deixamos aquelas doutrinas históricas que a igreja tem ensinado e pregado há milênios, para nos basearmos em outras coisas que não a palavra de Deus. Isso chama-se apostasia. E a igreja, nós vemos igrejas sendo formadas por pessoas totalmente incapazes e liderando milhares de pessoas com promessas vazias, com um evangelho que não é o evangelho bíblico, e deixando de fazer a obra que foi chamada a fazer, como eu já disse aqui, da igreja missionária. Não se fala do pecado, do arrependimento, não se fala da obra de Jesus Cristo na cruz. Então, é um momento muito difícil que nós vivemos como igreja, né? Coisas terríveis aparecendo com o nome de igreja, e a gente fica preocupado e abismado muitas vezes, né? Mas nós não devemos nos admirar com isso, porque a Bíblia já nos adverte há muito tempo, a eterna palavra de Deus, ela vem e já profetizou que nos últimos dias seria assim. Surgiriam falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, pregando um evangelho deturpado, um evangelho que não é o evangelho bíblico. Isso tem causado muito mal, porque pessoas pensam que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo a si mesmos ou servindo a algum tipo de liderança. E por isso, irmãos, nós somos chamados a fazermos diferença. Nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida e como igreja. E precisamos olhar para a palavra de Deus, buscar a direção, buscar modelos que nós devemos seguir para sermos uma igreja fiel, obediente à ordem do Senhor de ir às nações, de pregar o evangelho da salvação, essa mensagem da cruz que é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Então nós somos desafiados a buscar modelos na palavra para que a gente também não caia nessa vala comum e passe a pregar um evangelho sem poder, água com açúcar e que não leva a lugar nenhum. Nesse texto que nós lemos, Paulo diz que a igreja de Tessalônica havia se tornado um modelo. Aí no versículo 7 e 8, diz que aquela igreja se tornou um modelo para a Macedônia, para a Caia, e não só para essa região, mas para toda aquela região onde hoje é a Grécia. Teve a oportunidade de ouvir o evangelho, porque essa igreja de Tessalônica se tornou um modelo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Atos capítulo 17, do verso 1 a 9, relata o nascimento dessa igreja. Paulo, em sua segunda viagem missionária, você se lembra que ele teve um sonho, a visão de um varão macedônio, pedindo que ele passasse a Macedônia, e ele vai para aquela região, primeiramente para a cidade de Filipos, e depois ele vai para a cidade de Tessalônica. E o texto diz que ele passou ali 3 sábados, ele foi na sinagoga, pregando que Jesus era o Cristo, e causou grande confusão naquela cidade. Uma cidade importante, e eles foram presos, eles foram, diz a palavra que pegaram gente maus, homens maus da malandragem, para causarem tumulto,
E Paulo teve que sair às escondidas daquela cidade durante a noite e foi para Bereia. Então essa história está ali contada, e se você quiser depois pode ler. E alguns creram na palavra de Paulo, outros não, e então isso gerou uma confusão. Mas alguém disse, naquele meio daquele tumulto, disse o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu fico pensando, irmãos, que elogio aquela igreja recebeu, aqueles homens receberam. E quando eu penso nisso e olho para a igreja hoje, eu vejo que diferença. Uma igreja acomodada ao mundo, uma igreja às vezes que não causa impacto nenhum, que não muda nada. Mas esses que têm chegado no mundo, transtornado o mundo, chegaram aqui. E às vezes nós estamos tão satisfeitos com a nossa situação que nós não nos preocupamos, né, com essa dinâmica de sermos de fato sal da terra e luz do mundo. E Paulo, é interessante que Paulo ficou pouco tempo naquela igreja, né? Como eu disse, 3, 4 semanas ele teve que sair corrido dali, fugido, e continuou a sua viagem. Mas aquela igreja se tornou um modelo. Veja que coisa interessante, se tornou um modelo. E o que estava por trás disso? Vamos dizer, qual era o segredo para essa igreja se tornar um modelo para as igrejas daquela região e um modelo para nós hoje. Porque se esse relato está aqui, é um relato inspirado pelo Espírito Santo e serve para a igreja de todas as épocas. Vamos ver então no texto que nós lemos algumas características de uma igreja missionária, adoradora, de uma igreja que faz diferença, de uma igreja que realmente é fiel ao Senhor. O que essa igreja tinha de diferente e que nós podemos trazer para nós aqui hoje? Em primeiro lugar, primeira característica de uma igreja para se tornar modelo e ser instrumento do Senhor está no versículo 4. É uma igreja onde os seus membros reconhecem a sua eleição. Reconhecem que foram eleitos de Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Salvos pela graça, somente pela graça. Eles não tinham méritos em si mesmos. Porque quando nós entendemos que nós somos eleitos de Deus e chamados por Deus, isso nos torna humildes. Nos torna humildes, dependentes do Senhor. Não é mérito nosso, não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque eu mereci. E a gente vê o contrário acontecendo. Quando as pessoas acham que eles escolheram a Deus, que eles fizeram alguma coisa para merecer a salvação e tornam Deus, então, o seu empregado. Deus é que tem que servi-lo. Mas quando nós entendemos que nós somos eleitos de Deus, chamados pela graça e misericórdia do Senhor, mediante a fé em Jesus, nós entendemos que nós não éramos nada. Mas Deus nos fez o seu povo. E nós precisamos então viver numa completa dependência e gratidão a Deus, em obediência ao Senhor, porque Ele nos chamou. E nós não merecíamos ser chamados, mas Ele nos chamou, nos fez povo. Por isso Pedro diz: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, quando uma igreja reconhece isso, ela se torna diferente. Ela se torna uma igreja viva, próspera, porque não mais confia em si mesmo. Hoje nós vemos uma igreja em que Deus serve, Deus é obrigado a fazer o que a pessoa quer. As pessoas determinam o que Deus deve fazer, dá ordem para Deus. Isso é característica de uma igreja que não reconhece a sua eleição. Porque uma igreja que reconhece a sua eleição caminha de joelhos, caminha em gratidão, caminha em submissão, porque sabem que não mereciam o que receberam do Senhor. Entendem que são o que são porque pela graça e misericórdia do Senhor. Quando Paulo escreve a Efésios no capítulo 2,
Ele diz isso, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo a potestade desse mundo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele transformou a nossa vida. Irmãos, uma igreja modelo, começa por aí. Uma igreja onde cada membro entende que ele é um eleito de Deus. E que ele não teve mérito nenhum, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, as piores coisas, para serem o seu povo. Mas uma segunda característica aqui nesse texto, de uma igreja modelo que faz diferença, é que os seus membros creem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador. No versículo 5, Paulo fala assim, olha, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Uma igreja modelo, como essa igreja, tinha esse Evangelho, pregava esse Evangelho, não negava esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho está sendo diluído. Se prega o Evangelho água com açúcar, que não exige nada. O Evangelho que não salva. O Evangelho que coloca diante das pessoas apenas a questão horizontal, a vida, apenas esse mundo. As pessoas querem conquistar esse mundo, mas esquecendo que o propósito do Senhor é nos salvar para a eternidade. E a única coisa que pode salvar um pecador, transformar uma vida, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho da graça. É o Evangelho da cruz. Como eu já disse, que é loucura, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Aquela igreja cria nisso. Ela recebeu de Paulo isso. E ela continuou a viver isso. Como nós estamos precisando, irmãos, de viver dessa maneira, de viver esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Às vezes nós temos nos envergonhado do Evangelho da cruz, porque a cruz choca, a cruz ofende. Paulo fala de que algumas pessoas estavam pregando outro Evangelho por causa da ofensa da cruz. E às vezes nós queremos pregar um Evangelho que vai agradar as pessoas, mas o Evangelho da cruz não agrada o pecador, mas ele salva os eleitos de Deus. Mas se uma igreja não prega esse Evangelho, o que vai ser? As pessoas vão escutar historinhas, vão escutar pregações muito boas, eloquentes, grandes pregadores, mas não haverá salvação. Que coisa terrível. Uma igreja modelo, uma igreja que quer fazer diferença nesse mundo, nesses dias, ela tem que ser formada por pessoas que de fato creem. Primeiro, porque experimentaram a graça de Deus, foram transformados quando não merecia. Segundo, eles creem, pregam, vivem esse Evangelho. Como diz Paulo, eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele sabia que era o único meio de alguém ser conduzido à eternidade. Irmãos, a infidelidade com o Evangelho é um dos pecados mais graves da igreja nos nossos dias. Tentamos pregar um Evangelho palatável, agradável, quando o Senhor nos chama a pregar o Evangelho da graça, o Evangelho do poder do Espírito, em plena convicção de fé. Segunda característica, irmãos, de uma igreja que faz diferença, de uma igreja que vai às nações, de uma igreja que não teme as oposições, porque aquela igreja de Tessalônica, ela nasceu no meio de muita oposição. E a terceira característica que nós vemos aí no texto de uma igreja modelo, é que os seus membros buscam seguir o exemplo dos apóstolos e do Senhor Jesus. Veja aí no versículo 6, Paulo diz para aquela igreja, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Imitadores nossos e do Senhor.
Mas nós vivemos essa época midiática, e em que muitas figuras carismáticas, poderosas, e quantas pessoas se miram nessas pessoas, quantas pessoas olham para eles e querem segui-los, querem ser iguais a eles. E às vezes na igreja nós perdemos nosso referencial. Às vezes miramos num pastor carismático, cheio de poder, ou às vezes em alguém que é muito eloquente, mas essa igreja é uma igreja fiel. O seu modelo são os apóstolos, não os modernos apóstolos, né? Ou falsos apóstolos, né? Cheios de poder, cheios de pompa, mas os apóstolos bíblicos, aqueles que deram sua vida pelo Evangelho, aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, aqueles sobre a doutrina dos quais a igreja está firmada. Buscam esse exemplo, é lá, é na palavra, é naqueles homens que deram a sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo e no próprio Senhor Jesus. Como diz Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma igreja que quer fazer diferença, uma igreja que quer ser modelo. Ela é uma igreja que tem os seus olhos fixos em Jesus, fixos na palavra, na doutrina dos apóstolos, não se afasta dessa palavra. E além disso, no versículo 6, diz que essa igreja, além de olhar para Jesus, fixar na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que tem alegria em receber a palavra de Deus. Vejam aí, vocês receberam, versículo 6, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Aqui está toda a diferença, irmãos. Nós temos tido muitas dificuldades com a palavra. A gente vê muito show na igreja, a gente vê muitas coisas bonitas, muitos cultos muito bem preparados, cantores extraordinários, mas você às vezes não vê alegria com a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Nós temos preguiça. Não sei quantos frequentam a escola dominical, mas preferimos às vezes ficar dormindo, ficar vendo uma corrida de Fórmula 1, de não sei mais o quê, do que vir estudar. Mas uma igreja como essa aqui, que fazia diferença, aqueles irmãos no meio de tribulação, irmão, nós não temos tribulação. Eles tinham, eram perseguidos. Eles tinham alegria de ouvir a palavra, receberam a palavra com muita alegria, e uma alegria do Espírito Santo. Irmãos, vamos parar e pensar, como nós temos olhado para a palavra de Deus. Nós vimos aqui as pessoas que estão lendo a Bíblia, isso é de extrema importância, isso nos alimenta, mas será que nós temos alegria na palavra de Deus? Será que a palavra de Deus é de fato alimento para nós? Será que nós realmente queremos ouvir a palavra de Deus? O Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor para adorar, para vermos os nossos irmãos, para prestarmos um culto a Deus. Mas no culto reformado, o centro é a palavra, é o anúncio da palavra. E quando essa palavra é anunciada de acordo com a palavra de Deus, é Deus falando. Nós achamos que é um homem que está falando. Se ele está falando bobagem fora da Bíblia, é dele mesmo. Mas se ele está falando da Bíblia, daquilo que está na palavra de Deus, é preciso ouvir e receber com alegria. Deus está falando comigo. Que privilégio! Deus se digna a falar comigo, na sua palavra. Todo dia que eu abro essa palavra, Deus fala comigo. Pensa bem, Deus falar com você.
Deus fala com você no culto, quando você ouça essa palavra. Fala com você na escola dominical, quando você estuda uma lição. Uma igreja que recebe com alegria, que tem a alegria da palavra. Como nós estamos carentes disso nestes dias. Pregadores que pregam o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Este evangelho, como eu já disse, que conduz o pecador ao arrependimento, que transforma vidas. Às vezes nós estamos procurando alguém eloquente, carismático, que conhece muitas coisas. Mas, irmãos, se nós queremos ser uma igreja modelo, uma igreja de fato que obedece ao Senhor, uma igreja missionária, nós precisamos fazer como esse povo de Tessalônica. Não importava a perseguição, eles receberam a palavra com alegria e por isso se tornaram modelo. Nós já vimos então que essa igreja é modelo, essa igreja que precisamos olhar para ela e querer ser como ela. Uma igreja onde os membros são humildes, reconhecem que estão aqui pela graça, não mereciam estar aqui. Quantas pessoas não têm esse privilégio, irmãos? E às vezes a gente reclama tanto de estar num culto. Mas é privilégio, é graça. Quando nós reconhecemos isso, o nosso culto, a nossa adoração e a nossa vida mudam. Uma igreja desse tipo é uma igreja que crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma igreja que prega esse Evangelho com autoridade, no poder, no Espírito, em plena convicção de fé. É uma igreja formada por pessoas imitadoras dos apóstolos de Jesus, que não olha para os modernos ídolos, mas olha para Jesus, o autor e consumador da fé. É uma igreja que tem alegria na palavra, tem prazer em estudar a palavra, tem prazer em estar num culto. Alegrei-me quando me disseram. Essa igreja vai fazer diferença. Essa igreja vai mudar as circunstâncias. Essa igreja vai causar tumulto, porque vai mudar a gente, vai transformar pecadores em santos. Mas ainda, uma outra característica que nós encontramos aqui, irmãos, é que, está no versículo 9, uma igreja modelo, é uma igreja de servos. Vejam aí, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aquela igreja era formada por pessoas que deixaram os ídolos. E o principal ídolo, né, que somos nós mesmos, os nossos próprios ídolos, os maiores ídolos. Queremos tudo para nós. Queremos que Deus nos sirva, que a igreja nos sirva. Ao invés de queremos servir a Deus, servir aos irmãos. Essa igreja, eles haviam se convertido a Deus. Eles haviam sido transformados pelo poder do Evangelho e agora serviam ao Deus vivo e verdadeiro. E esse servir, irmãos, na Bíblia muitas vezes tem um significado de adoração, de culto. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos prestando um serviço a Deus. Tanto que no inglês, a palavra culto é a palavra serviço. Estamos prestando um serviço a Deus. Às vezes a gente acha que serviço a Deus é a gente sair fazendo um monte de coisa. Mas esse para fazer um monte de coisa começa com servir aqui na igreja, no culto. Liturgia significa isso, serviço. É o serviço que nós prestamos a Deus. O que nós podemos dar a Deus? Além do louvor, da adoração, de ouvirmos a sua palavra com reverência, de nos alegrarmos diante dele. Esse é o serviço. Porque nós não podemos fazer nada, não temos nada. Somente o Espírito Santo pode nos usar e fazer alguma coisa. Por isso, quando nós não adoramos, quando nós não nos alegramos na palavra, quando nós não ouvimos a palavra, o nosso testemunho é fraco, o nosso serviço é fraco, o nosso serviço não tem valor, porque ele é feito na força do homem.
Mas é quando ele é feito na força do Espírito, ele produz diferença. Servirmos a Deus. Então o culto não é simplesmente uma reunião. O doutor Uriel falou no início isso aqui. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus e não apenas nos reunirmos ou nos divertirmos, mas é para prestar culto, estar diante de Deus, irmãos. Pare um pouquinho e pense. Deus nos dá o privilégio de, por meio de Jesus Cristo, entrarmos no Santo dos Santos para adorá-lo. O que pode ser maior do que isso nessa vida? E às vezes nós negligenciamos. Mas numa igreja que compreende o seu chamado, essa igreja deixa todos os tipos de ídolos, todos os tipos de distrações não bíblicas, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Deus vivo e verdadeiro. É isso que fazemos cada vez que nos reunimos em nome de Jesus. Nós estamos servindo. E eu já estou fugindo do sermão presbiteriano, né? Daqueles 3 pontinhos, né? Mas tudo bem, vai falar o último agora. Que nessa igreja, modelo, nessa igreja que faz diferença, os seus membros, eles aguardam a volta gloriosa de Jesus. Versículo 19 diz isso, 10 diz isso. Para guardardes dos céus o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É uma igreja que sabe que Jesus vai voltar, que espera a volta de Jesus, que anseia pela volta de Jesus, que trabalha para a volta de Jesus. Essa é uma igreja modelo, essa é uma igreja que faz diferença. Porque, irmãos, quando não temos esperança, quando a perspectiva da nossa vida está apenas na terra, vamos morrer e acabar tudo? Não. O cristão sabe que há uma vida eterna. O cristão sabe que há um Deus vivo, que Jesus Cristo venceu a morte e voltará em poder e glória. A igreja vive nessa expectativa, se prepara para isso, aguarda de fato a volta de Jesus. Porque a gente pensa sempre na volta de Jesus, naquela questão de vai ser arrebatado, tirado da terra, aquele negócio, aquelas bobagens todas que não tem nada a ver. Mas aqui está dizendo, Jesus que nos livra da ira vindoura. A questão é muito séria. Há céu e inferno. Não podemos brincar com isso. Mas Jesus que morreu por nós, que voltará, e que nos elegeu, que nos chamou, Ele vai nos livrar da ira vindoura e nos livra, desde agora, para que podemos herdar a vida eterna. Por isso, eu tenho certeza que aquela igreja sempre dizia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Especialmente no meio da tribulação que eles viviam. Ansiedade pela volta de Jesus que mudasse a sua história. Precisamos viver nessa expectativa, irmãos. Quantas vezes você tem ouvido falar sobre a volta de Jesus? Às vezes preferimos falar sobre as bênçãos que a gente pode ter nesse mundo, das coisas que a gente pode obter, das coisas boas que Deus pode nos dar. Jesus disse que não adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma. A salvação é a coisa mais importante. A eternidade é muito mais importante do que o tempo. E precisamos, como igreja, aguardar e pregar isso. Esse mundo está conturbado. Muita gente acha que o diabo é que está governando esse mundo. Quem está governando esse mundo é Jesus Cristo, assentado no trono, ao lado de Deus Pai. E como diz o credo apostólico, diante ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E a história está sendo conduzida por Deus para onde Ele quer. E tudo que você está vendo acontecer no mundo hoje, que te assusta, guerras e rumores de guerras,
especialmente naquela região ali do Oriente Médio, né? Tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa, se você conhece a Bíblia. Jesus está guiando a história para onde Ele quer. Efésios diz que Deus aprove fazer convergir em Jesus todas as coisas, nos céus e na terra. E a volta de Jesus, esse ponto de convergência de toda a história, de toda a história da humanidade. E uma igreja que faz diferença hoje, é uma igreja que precisa estar olhando para os céus, levantando a sua cabeça nesses momentos e se regozijando, porque a sua redenção se aproxima. É a esperança gloriosa da igreja, e que só o cristianismo pode nos dar, de um Deus que venceu a morte, e nós também venceremos a morte, ressuscitaremos para a glória eterna. Esse é o Evangelho da cruz, irmãos. Por isso, esse é o desafio dessa igreja de Tessalônica, que se tornou modelo para todos nós até os dias de hoje. Que nós possamos pensar nisso. E quando você lê o versículo 3, você fica pensando numa igreja modelo. A fé dos seus membros é operosa. O amor dos seus membros é abnegado, voltado para o outro e não egoísta. A esperança é firme no Senhor Jesus. Irmãos, nesses dias em que a igreja está tão desacreditada, que é motivo de zombarias no mundo, né, por seus desvios doutrinários, por suas práticas não bíblicas, pela falta de coerência com a revelação bíblica, nestes dias em que a igreja está acomodada ao mundo, sem essa visão missionária, é que essa igreja de Tessalônica possa ser um exemplo para nós, possa ser um desafio para a nossa vida, possa nos levar a meditar ainda mais na palavra de Deus, a buscarmos seguir esse exemplo que transformou o mundo da sua época, mudou a história. Que em toda parte possa ser divulgada a nossa fé para com Deus, que muitas vidas sejam alcançadas pela nossa fidelidade e obediência, que nós sejamos instrumentos de Deus para levar a salvação eterna, que está em Cristo Jesus até os confins da terra e até a nossa vizinhança. Que o Espírito de Deus assim nos capacite e assim nos mova. Sejamos uma igreja semelhante a esta igreja de Tessalônica, para a glória de Deus e a salvação dos pecadores. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.